Fala pilotos, começando mais um vídeo no canal, direto aqui da nossa sede em Marília. Essa semana, para quem nos acompanha aí no Instagram, o nosso Close Friends, vocês viram aí que nós trabalhamos a semana toda na moto porque nós estamos tendo um problema de excesso de potência. É isso aí, hoje a potência nessa moto mínima é um problema. Mas Murilo, como assim potência mínima e potência máxima? Pessoal, essa moto ela é uma moto turbo. Ela tem um gerenciamento eletrônico de uma Fueltech, de uma FT600, então ela pode ter desde 300 cavalos até próximo de 600 uns quebradinho. A gente vai testar isso hoje. O que essa moto traz de potência máxima, próxima aí de 2 kg, 2,2 kg de pressão de turbo, mas nós nunca usamos tanta potência assim na moto. Por quê? Porque a maioria das pistas que nós andamos não comporta tanta potência e a moto sai empinando a 300 por hora. E essa potência inicial de 300 cavalos, para arrancada em primeira marcha é muito, a moto acaba ou empinando ou patinando, ou seja, os recursos eletrônicos que nós temos para tirar a potência dessa moto não estão sendo suficientes para fazer a moto ter menos de 300 cavalos. Por quê? Um dos recursos que nós usamos na Fueltech para tirar a potência é atrasar o ponto de ignição. No decorrer do vídeo vocês vão entender exatamente o que é ponto de ignição, mas o ponto de ignição muito atrasado nas primeiras marchas, ele acaba funcionando como se fosse um two-step, ele acaba tirando potência da moto, mas por outro lado, por fazer o motor trabalhar com ponto de ignição muito atrasado, ele aumenta a pressão de turbo, então é uma faca de dois gumes. Você tem um ponto atrasado, mas tem uma pressão de turbo muito alta, o que acaba sobrecarregando a parte da admissão da moto. Tá meio teórico, tá meio técnico, mas no decorrer do vídeo vocês vão entender, então vem, bora comigo pro vídeo. Então pessoal, bora começar a trabalhar no baleão, vamos amarrar ele aqui no nosso dinamômetro da Dynatron, que talvez seja a ferramenta mais importante que nós temos aqui dentro da nossa sede. Por quê? Porque nós basicamente não fazemos mais nenhum teste na rua. Tudo que nós precisamos testar, a gente testa aqui em cima do dinamômetro, porque esse dinamômetro em especial é um A4 Plus, é o dinamômetro mais completo e mais tecnológico que tem hoje no mercado nacional, e eu arrisco dizer que até no mercado mundial, que tem carga, um dinamômetro que a gente pode simular o mesmo peso, a mesma carga de uma corrida. Então hoje, basicamente, tudo que a gente tem que testar, a gente não testa mais na rodovia, não testa mais na rua, testa ou na corrida ou aqui em cima do dinamômetro. Pessoal, vocês estão vendo que a moto é tão baixa, mas tão baixa que a rampa do dinamômetro ela acabou ficando curta. Aí eu fiz uma adaptação aqui, mas eu já pedi para o Luciano lá da Dynatron fazer uma outra rampa para mim com outro ângulo, para que as motos mais baixas, as motos hiper mega master blaster rebaixadas, elas consigam subir em cima do dinamômetro sem ter problema. Mas por enquanto essa gambiarrinha aqui tá funcionando. Vocês estão vendo que eu tô sem fôlego aqui, meu, porque eu tô morto de cansado, velho. Essa moto aqui tá um peso. Vou ligar o dinamômetro, porque o dinamômetro ele tem um disjuntor especial aqui para ele, porque o disjuntor ele trabalha na energia trifásica. Eu sempre deixo desligado aqui por segurança, para se acaso tiver alguma sobrecarga de energia, a gente não ter problema. E eu estou testando equipamento novo aí, pessoal. Vocês estão vendo que o microfone aqui o áudio está muito mais legal do que dos outros vídeos. Por quê? Porque eu investi num microfone aqui que me custou um rim. Microfone da DJI, como é que chama? DJI Mic, né? Para quem quiser um microfone desse, meu, pode comprar, que é animal. Vamos ajustar aqui o comprimento entre eixos, né? Muita gente fica curiosa como que a gente passa a moto no dinamômetro. Quando eu falo que o dinamômetro da Dynatron é um equipamento extremamente completo, é porque é extremamente completo. Ele tem um ajuste de entre eixos automático. Por exemplo, o centro do pneu ele tem que ficar exatamente no centro do rolo. Então aqui a gente pode ou abrir ou fechar o comprimento do dinamômetro, ó. Tá vendo que ele tá bem no meio, bem certinho? É isso aí. Se tivesse que ir mais para trás, o dinamômetro ele correria para trás. Se tivesse que ir para frente, ele correria um pouco mais para frente. Quando a gente tem a balança super longa, que é aquela balança ali, ó, que é aquele alongador de balança, a gente mesmo com ele consegue passar a moto no dinamômetro. Eu vou preparar a moto para ir pro rolo agora. Uma coisa que eu vou fazer é tirar a rabeta da moto. Ela já tá solta aqui porque eu quero fazer um teste de top speed, de velocidade máxima. Por mais que eu tenha a total consciência de que a velocidade que vai ter aqui no dinamômetro não necessariamente vai ser a velocidade que a moto atinge,
mas eu quero testar a velocidade máxima da moto em cima do dyno. Para quê? Para ver se o pneu vai suportar. Então é melhor testar aqui do que testar na rua. Se o pneu tiver que abrir, ele vai abrir aqui no dinamômetro. E eu tiro a rabeta porque se ele estragar, ele vai acabar ocasionando danos secundários, vai acabar estragando a rabeta. Então vou deixar com o mínimo de peças possíveis aqui. Caso o pneu estrague, ele não vai ter muita coisa para estragar na sequência. A gente sabe que a velocidade máxima que essa moto atingir no dinamômetro não necessariamente vai ser a velocidade máxima que ela vai atingir na rua, mas hoje é o que a gente tem de relação para poder atingir fisicamente, porque a gente está com um pinhão 19 dentes e uma coroa traseira, se eu não me engano, essa aqui é 38 dentes, exato, 38 dentes. Essa coroa é feita pelo Richardson, lá da RSI, nosso parceiro aí, quem precisar de coroa em material de qualidade extrema, que suporta as potências extremas dessa moto, só chamar o Richardson lá da RSI. A gente não consegue fazer uma coroa menor, por quê? Porque a corrente já está começando a pegar aqui na parte interna da roda. Então, para fazer uma coroa menor que essa, a gente vai ter que provavelmente trabalhar essa roda, usinar, vai ter que fazer algumas adaptações. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer basicamente é dar a primeira passada da moto no dinamômetro com pressão mínima, com o mínimo de pressão de turbo programado na Fueltech. Ou seja, essa moto ela tem uma válvula, uma Westgate que controla a pressão do turbo e a gente pode forçar ela, colocar mais pressão na cabeça dela para ela incrementar a pressão de turbo também, ou a gente pode fazer ela trabalhar sem nada de pressão na cabeça dela, que vai fazer ela trabalhar só com uma mola interna que vai definir a pressão de turbo dessa moto. E eu acho que esse é o problema que a gente está tendo nessa moto. A válvula, na verdade, a mola que está dentro da Westgate é uma mola que não é tão mole assim, uma mola que não tem tão pouca resistência assim, e a gente está tendo um excesso de pressão de turbo que a gente não precisa. Tudo é uma balança, né? Talvez se a gente colocar uma mola um pouco mais leve, lá em cima a gente tenha um problema para ter mais potência. No fim da pista a gente tem um problema para ter mais potência. Mas vamos descobrir agora, vamos colocar a pressão mínima e vamos passar essa moto no dinamômetro para ver, sem nada de incremento da Fueltech, o que ela naturalmente tem de potência. E pessoal, eu acabei tirando a carenagem da moto aqui do lado direito, vem aqui. Eu sei que tem muita gente que já frequenta o nosso canal há bastante tempo, tem gente que trabalha com preparação e sabe do que a gente está falando, mas tem muita gente que está chegando aqui agora, né? Então eu tirei a carenagem lateral da moto e aqui a gente tem dois escapamentos, né? Vocês veem que aqui é o escapamento da moto, normal, dos 4 cilindros, e aqui é o escapamento da Westgate, porque essa moto ela tem um controle de pressão de turbo eletrônico que é gerenciado pela Fueltech, mas a Westgate é exatamente essa válvula aqui, editor. Põe na tela aí o funcionamento de uma válvula Westgate. Grande parte do fluxo do escapamento vem para a Westgate e o quanto a Westgate abre e permite esse ar que iria fazer o rotor da turbina girar ser jogado para fora, ou seja, desperdiça. Imagina que a gente tem uma quantidade de 100% de ar para fazer a turbina pegar a velocidade. Desses 100%, a gente não manda 100% para a turbina, a gente manda 30%, 40%, 50%, por quê? Se mandar 100% para a turbina, é pressão total. Se a gente mandar 50% só para a turbina e 50% a gente jogar aqui para fora, a gente vai estar usando só 50% do potencial de pressão de turbo que a gente tem. Então, basicamente, é isso, é assim que funciona uma válvula Westgate. A gente deixa de mandar 100% dos gases do escapamento para acelerar a turbina e joga um pouco para fora. É assim que a gente controla a pressão de turbo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, mandar essa válvula aqui e jogar tudo para fora. Ela só tem uma mola interna aqui, a única coisa que ela vai jogar para dentro, a única quantidade de ar, de gás, de escapamento que ela vai jogar para dentro é o que essa mola restringe. Então, chega de conversa, espero que vocês possam ter entendido. Tem vários vídeos aí na internet ensinando como funciona uma válvula Westgate. Se você não entendeu, é só buscar. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer agora é passar a moto só com a pressão da mola da Westgate, sem nenhum incremento eletrônico da Fueltech. Pessoal, vem aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó, como é que funciona esse negócio de mapa de pressão da Westgate. Essa moto aqui, ela pode ter, como eu falei para vocês, diversos valores de potência, de 300 cavalos a 600, e o que define a potência da moto, basicamente, é a pressão de turbo. Então, aqui na Fueltech é bem simples, ó. Então, tem mapa de pressão da Westgate por RPM na primeira marcha. Então, quanto que eu quero de pressão na primeira marcha? Na primeira marcha, o meu alvo é 0, não está vindo absolutamente nada. Na segunda marcha, não está vindo absolutamente nada. Na terceira marcha, eu peço só 0,10 de pressão no fim da terceira. Na quarta marcha, eu já peço mais, de 6.000 RPM para frente, 0,20, 0,30, 35, 40 e 50. Vocês estão vendo que é uma curva progressiva, para a gente tentar passar a potência para o chão.
Aqui na quinta marcha, 0,4, 0,4, 0,4, 0,6, 0,5, 0,8. Na sexta marcha a gente pede até 1 kg de pressão de turbo. Então vocês veem que nessa moto a gente usa muito pouca pressão de turbo. Por quê? Porque as pistas elas normalmente não dão condição de colocar tanta potência. A moto empina a 350, 360 por hora. Então o que eu vou fazer basicamente é pegar aqui a sexta marcha, vou selecionar tudo e vou colocar 0 e a Feeltech vai entender que na sexta marcha, que é a marcha que eu uso para passar a moto no dinamômetro, eu quero 0 de pressão de turbo. Vou fazer isso aqui na quinta marcha também, 0, vou aplicar. Na quarta marcha, 0 e vou aplicar. E na terceira marcha também vou colocar 0 e vou aplicar. Ok, vou colocar aqui, ó, gravar na ECU e vou mandar esse mapa para a ECU da moto, tá gravando. E daqui para frente a gente consegue fazer uma passada com 0% de incremento de pressão e ver o que a moto naturalmente tem de potência só em função da pressão que ela tem da mola na Westgate. Pessoal, a gente vai para a primeira passada no Dino agora, só lembrando que eu vou passar a moto em terceira marcha. Murilão, por que em terceira marcha? Vocês vão ver que em terceira marcha essa moto já dá uma velocidade absurda, eu acredito que dê mais de 260, 270 por hora em terceira. E não tem necessidade de passar em sexta ainda, eu vou passar em sexta e mostrar o top speed depois que a gente tirar um pouco de pressão, porque eu sei que desse jeito aí vai vir já perto de 1 kg de pressão de turbo, próximo aí de 350, 380 cavalos, então por enquanto, como tem pressão de turbo ainda, não tem necessidade de forçar a moto aí, então bora! Passada dada no dinamômetro, vem aqui comigo para acompanhar no log. Essa linha aqui, ó, esse gráfico é o gráfico de pressão de turbo. Vocês veem que mesmo quando a gente pede nada de pressão de turbo, ó, no fim da marcha ainda vem 1,1 kg de pressão de turbo. Nós passamos essa moto de terceira marcha e a terceira foi tão rápida que não teve condição física da válvula estabilizar a pressão da Westgate. O natural seria ela vir aqui até próximo de 1 kg e estabilizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar mais uma vez a moto, uma marcha mais alta, mais pesada, por exemplo, uma quinta marcha, e ver se a pressão ela acaba estabilizando com a moto mais tempo em carga, para a válvula Westgate ter mais tempo de trabalhar. Vamos ver se a gente consegue estabilizar a pressão de turbo, porque primeiro, antes da gente fazer as modificações físicas da moto, a gente tem que ter as referências de como a moto está funcionando agora. Aí só um detalhe, a gente vai passar a moto no dinamômetro agora, o dinamômetro da Dynatrail, ele mostra em tempo real ali na tela qual é a velocidade real da moto, como se fosse de GPS, porque é a velocidade real ali no rolo do dinamômetro. Eu vou passar a moto de quinta marcha e observem a velocidade que essa moto vai dar de quinta. Pessoal, passada dada em quinta marcha, observem que o gráfico de pressão de turbo ele já estabilizou bem mais, porém lá em cima ele ainda continuou subindo, mas ele não deu a pressão que deu na terceira marcha. O máximo de pressão que deu foi 0,86 de pressão de turbo, num gráfico que já está mais estabilizado, que tendeu a estabilizar melhor. Então esse aqui é o nosso gráfico de referência. A potência foi absurda, foram 409 cavalos na roda, com 0,86, 0,8 de pressão de turbo. A moto deu 371 km por hora de quinta marcha. Sim, essa moto ela é um absurdo em todos os números e é impressionante o que essa moto faz de potência com tão pouca pressão. Por quê? Porque essa moto ela tem uma turbina muito bem acertada para o conjunto. Talvez o problema que nós temos aqui, ele está no coletor da turbina, que não consegue direcionar os gases perfeitamente para o Westgate, que não consegue soltar todos os gases do escapamento que precisa para não direcionar tudo para a turbina. Então, o problema que a gente está tendo aqui agora é não conseguir trabalhar com menos pressão do que 0,8 de pressão de turbo, que nessa moto aí de quarta marcha, de quinta marcha, já são mais de 400 cavalos. E para largar com 400 cavalos é muito. Agora um teste que eu vou fazer é esse aqui, ó. Vocês estão vendo o gráfico que vai aparecer agora? É o gráfico de ponto de ignição, esse gráfico aqui. Essa moto ela tem 27 graus de ponto de ignição
aqui na rotação alta, na rotação mais alta. O que eu vou fazer é o que eu faço na corrida. Eu vou baixar esses 27 graus para 15 graus, para 12. E eu quero ver o que vai acontecer. Se a moto vai só perder potência ou se essa pressão de turbo também vai aumentar, porque o ponto tão atrasado assim, ele acaba trabalhando de maneira errada, faz o motor trabalhar de maneira errada. A centelha ela vem na hora que a válvula está aberta, isso aí faz o motor produzir mais fogo no escapamento. Em vez da queima está sendo feita dentro do cilindro, parte dela está sendo feita dentro do escapamento. Isso acelera o volume de ar, consequentemente acelera o rotor da turbina e talvez, essa é a minha suspeita, talvez a pressão de turbo, que agora é 0,8, talvez ela vá para 1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg. Vamos testar. Só para vocês terem uma noção, aqui está a tabela de atraso de ponto por marcha. A gente consegue fazer isso na Fulltech. Primeira marcha, por exemplo, ó, a gente tem menos 20 graus de ponto de ignição, de 27 totais. Esse motor está andando só com 7 graus de avanço de ignição, é muito pouco. Na segunda marcha a gente atrasa 20, na terceira atrasa 14. Então o que eu quero fazer aqui é pegar só a quinta marcha, vou selecionar e vou tirar 15 graus, igual eu tiro na terceira marcha, e eu quero ver o que essa moto vai fazer. Se ela vai só perder potência ou se ela também vai disparar pressão de turbo. Pilotos, e as minhas suspeitas elas acabaram se confirmando. Venho aqui para me mostrar uma coisa para vocês, primeiro no dinamômetro. Vocês estão vendo que a passada com o ponto de ignição totalmente saudável, a moto ela teve um máximo de 409 cavalos, e agora nessa passada, onde o ponto de ignição não estava tão saudável assim, a moto ela gerou 397 cavalos, mas muito possivelmente, ó, vem aqui pertinho, ela ia gerar exatamente a mesma potência, porque eu tirei a mão aqui um pouquinho antes, eu deixei o motor girar um pouquinho antes. Observem que é onde eu não tirei ponto de ignição, e eu vou mostrar isso aqui para vocês na Fueltech, no mapa, eu só tirei ponto de ignição a partir dos 6.000 RPM, tá vendo? A partir de 7.000 ela tem 15 graus negativo, então é por isso que aqui nessa faixa, que é essa aqui onde o ponto estava original, a moto veio igual nas duas passadas. Exatamente aqui tem 15 graus a menos de ponto de ignição. Porém, a redução de potência ela é mínima, ela saiu de 259 cavalos, 260 para 291, basicamente 30 cavalos. Por que que diminuiu tão pouco a potência assim nessa faixa? E por que que aqui em cima, ó, não reduziu nada? Onde a moto tinha 400 cavalos, agora ela tem 397, exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falo que as informações e os dados elas são super importantes. Antes a moto ela tinha um máximo de pressão de turbo de 0,8, 0,85, aqui próximo de 10.800 RPM. Dá uma olhada no que aconteceu agora, isso com um ponto de ignição saudável, né, com 27 graus de ponto de ignição. Dá uma olhada agora, esse aqui é o ponto de ignição, nós derrubamos ele para 11 graus aqui na alta. Dá uma olhada no que aconteceu com a pressão de turbo. Lembra que a gente tinha aqui próximo de 0,8 e agora ela não estabiliza mais, ela vem subindo, subindo e tem um pico de 1,29, praticamente 1,3 kg. A gente tem 400 gramas a mais de pressão de turbo, consequentemente a gente também tem mais potência. Então, isso é uma coisa que eu perguntei para vários preparadores e vários preparadores falavam para mim, Murilo, vai aumentar a pressão de turbo, mas é pressão de turbo sem potência, é pressão de turbo morta. Mas eu estou vendo aqui que não é pressão de turbo sem potência, não é pressão de turbo morta. É pressão de turbo e é pressão de turbo que dá potência. O que eu vou fazer aqui agora, só para a gente tirar a dúvida, é pegar o mapa, em vez de tirar 15 graus, eu vou tirar 20. Isso aqui vai sobrecarregar a temperatura das válvulas de escapamento. Eu vou arriscar ter um dano no motor aqui, vou gravar na ECU, para a gente realmente tirar a dúvida, porque o que eu acho que vai acontecer é o que aconteceu na primeira passada. A potência vai continuar vindo, a pressão de turbo vai disparar, a temperatura de escapamento vai disparar, e o objetivo que a gente tem de reduzir a potência da moto, a gente não vai conseguir. Vamos gravar de novo, vamos fazer mais um teste.
pessoal, e as minhas suspeitas se confirmaram. Vem aqui no dinamômetro comigo e na tela da FT. Vocês lembram que na passada com o ponto saudável a moto ela tinha 0,8 de pressão de turbo. Com 15 graus a menos a moto ela foi para quase 1,3 kg de pressão de turbo. E na última passada, com 20 graus a menos de ponto de ignição, a moto foi para quase 1,7 kg de pressão de turbo. O que está acontecendo, pessoal? A redução de potência em função do ponto, ela não está vindo, e o ponto de ignição tão atrasado está disparando tanta velocidade dos gases dentro do escapamento que está fazendo o rotor da turbina acelerar mais ainda. Então, muita gente acha que tirar ponto, cada caso é um caso, cada projeto é um projeto, cada motor é um motor, mas nesse caso aqui, tirar ponto praticamente não tira potência. Dá uma olhada a redução de potência que teve aqui, ó. Com a moto em ponto saudável, aqui na faixa máxima de potência dela, ela tinha 400 cavalos nessa rotação. Com 15 graus a menos, ela deu só 396 cavalos. Ela teve uma redução só de 3 cavalos. Meu, isso aqui é uma quantidade mínima de potência. E com 20 graus a menos de ponto de ignição, onde a moto aqui nessa faixa ela tinha 400 cavalos, 398 com ponto saudável, 27 graus, que é o que a gente achou para essa moto no dinamômetro, testando e ajustando para cima e para baixo. Com 20 graus a menos, essa moto ela tem 348 cavalos, ou seja, você fez o motor trabalhar todo errado, a pressão de turbo disparou, de 0,8 ela foi para 1,7 kg, ela mais do que dobrou a pressão de turbo e, consequentemente, a gente não conseguiu ter a redução de potência que a gente queria. Uma redução de potência satisfatória, tirando 20 graus de ponto de ignição, essa moto tinha que sair de 400 cavalos para 220, 240, 250 no máximo, mas não foi o que aconteceu. A gente tirou 20 graus de ponto de ignição, a gente fez o motor trabalhar todo errado, a gente disparou a temperatura de válvula, disparou a temperatura de escapamento e nós tivemos uma redução basicamente só de 50 cavalos. Então era por isso que isso aqui, muitas vezes, nas corridas que a gente participava, esse tipo de ajuste de ponto por marcha acabava não tirando a potência necessária. Esse aqui é exatamente um ajuste de ponto que eu fiz na última corrida. A primeira marcha ela tinha 20 graus de ponto a menos. Eu achei que isso era um monte de potência a menos, mas na verdade aqui naturalmente era 400 cavalos e aqui baixou para 350, o que não foi suficiente para a moto parar de patinar ou parar de empinar. Então, muitas vezes a gente tem que testar as coisas que a gente ouve falar, porque às vezes a pessoa falou uma coisa para você, mas ela não testou e ela ouviu falar de uma outra pessoa que também não testou e ninguém sabe ao certo. Então, nesse caso aqui, fique atento, redução de ponto por marcha. Se você tiver um aumento de pressão de turbo, esse aumento de pressão de turbo ele não é aumento de pressão de turbo bobo, não é pressão de turbo ali que não vai dar potência, ela sim vai dar potência. Foram 350 cavalos com 5, 6 graus de ponto de ignição nessa moto aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, é tirar a wastegate dessa moto, tirar a mola e tentar baixar a potência dessa moto fisicamente, como colocando uma mola da wastegate bem mais fraca. Pessoal, seguinte, essa aqui é a famosa wastegate e essa daqui, tá um pouquinho quente, né? É a mola que nós usamos dentro da nossa wastegate. Não é uma mola muito fraca, eu tô vendo aqui agora fisicamente que é uma mola razoavelmente forte. Fazem muitas e muitas corridas que a gente não vê isso aqui, que a gente não mexe nisso aqui, funciona desse jeito e funciona, até agora funcionava bem. Então o que a gente vai fazer agora é fechar a wastegate, colocar alguns parafusos e dar uma passada sem a mola, com a tampa aqui no lugar, mas sem a mola, e eu quero ver sem a mola o que vai vir de pressão. Por que eu quero fazer esse teste? Porque eu quero ver se esse coletor ele dá conta de aliviar toda a pressão do escapamento sem dar nada de pressão de turbo. Basicamente é como se a gente tivesse a mola mais fraca e menos resistiva possível para que a gente trabalhe com a menor pressão de turbo possível nesse motor, com o ponto de ignição saudável, e vamos testar e vamos ver o que vai acontecer. Tomara que a gente tenha perto de quase nada de pressão de turbo, que é o que tem que acontecer nesses casos. Pilotos, parece que nós temos um problema sério aqui de coletor nessa moto. O que acontece é que mesmo sem nenhuma mola na wastegate, essa moto ela tem
muita pressão de turbo, muito quanto? Na baixa, vem aqui, ó, esse gráfico vermelho é o último gráfico de potência. Daqui dessa linha, onde nós passamos a moto sem mola na Westgate, até essa linha de gráfico onde ainda tinha mola, nós temos basicamente uma diferença aí de 90 cavalos, 100 cavalos, e é uma redução muito boa, mas conforme vem evoluindo a RPM, vem dando fluxo de gases, a turbina, mesmo com o Westgate 100% aberta, com a válvula 100% aberta, sem mola, a potência ela ainda continua disparando a ponto de dar mais de 400 cavalos, deu ali 417 cavalos na roda em alta rotação, ou seja, a gente não está conseguindo aliviar a pressão de turbo. Isso fica bem evidenciado pelo log aqui. Na baixa rotação a gente tem menos potência sim, mas lá na alta, onde a gente precisa ter um controle perfeito, porque essa moto ela trabalha numa faixa de rotação, depois que passou da primeira marcha, de 9.000 RPM até 12.000. Vai para 12, troca a marcha, cai em 9, vai para 12, troca a marcha e cai em 9. Então o que acontece? A hora que a gente está aqui, ó, em 12.000 RPM, a gente tem 420 cavalos, troca a marcha, cai aqui, ó, com 450, vem para 450, 350, 450. Então a gente fica trabalhando numa faixa de rotação onde a gente não consegue ter menos potência do que 420, 410, 430 cavalos. Dá uma olhada como é que ficou a pressão de turbo. Lá em cima de alta, ela veio exatamente os 0,8 de pressão, 0,9, que veio quando nós pedimos para a Fulltech não pôr nada de pressão de turbo. Impressionante como funciona e funciona bem, porém nós temos um defeito de coletor nessa moto que não joga os gases perfeitamente para o Westgate para que a gente possa aliviar esse fluxo de gases do escapamento. Isso é um grande problema. A moto funcionou sempre muito bem até agora, mas isso é uma coisa que é um problema que a gente vem contornando usando algumas estratégias da Fueltech, mas isso é um problema físico, é um problema do coletor da moto. Eu vou mostrar o coletor de escapamento aqui para vocês. Não é fácil de fazer um coletor para uma moto dessa daqui, porque é muito restrito o espaço que se tem para trabalhar, mas nós vamos ter que tomar alguma atitude se a gente quiser que funcione melhor. A Westgate ela sai lá de trás com um cano, ó, vem para cá e joga para a atmosfera. Se a gente quiser fazer funcionar perfeito, o que seria funcionar perfeito, Murilão? Seria tirar a mola da Westgate e essa moto dar pouquíssima pressão. Ah, Murilo, pouca pressão quanto? Eu acho que 0 é impossível dar, mas tipo dar 0,2, 0,3, 0,4 e não dar 0,8 de pressão, 0,9, que nessa moto já é mais de 400 cavalos. Então, o nosso grande problema, o nosso grande desafio nessa moto é fazer uma largada rápida, e agora eu entendi por que a gente não conseguiu até agora, porque essa moto, o mínimo dela são 420, 430 cavalos. Então, eu sei que esse vídeo está ficando meio teórico, esse vídeo está ficando meio complexo, mas eu espero ter passado para vocês da maneira mais simples e mais fácil possível, longe de mim ser professor de alguma coisa. Toda a experiência que a gente tenta passar para vocês aqui são coisas que nós aprendemos na pista, mas agora chegou a hora de eu parar e pensar, eu vou continuar tentando corrigir esse problema eletronicamente ou através de outros métodos, ou eu vou refazer o coletor dessa moto, vou fazer um coletor completamente novo, vou colocar duas Westgate, vou colocar o Westgate na carcaça quente da turbina. Tudo isso são possibilidades. Eu tenho que parar, pensar e entender exatamente qual vai ser a melhor estratégia para a gente seguir. Mas lembra que eu falei que a gente queria passar essa moto para entender qual vai ser a maior velocidade dessa moto com essa relação, fazer um testzão de top speed para ver quanto essa moto daria se tiver potência para empurrar essa relação. Vamos testar e vou mostrar para vocês. Eu vi que nessa passada de quinta marcha a moto deu 389, né? 379 km por hora. Vamos ver aqui. A máquina da Dynatron é muito precisa e ela mostra exatamente qual foi o maior número de velocidade. Tudo isso aqui são canais que a gente pode usar, né? Vieram 392 km por hora de quinta marcha. Imagina o que vem de sexta. Eu vou dar uma passada e depois eu vou dar outra passada e vou mostrar para vocês a tela aqui da Fueltech para que vocês possam ver, porque a Fueltech também marca a velocidade para a gente ver se está batendo o que a Fueltech mostra e o que o dinamômetro está medindo. E pessoal, é o seguinte, eu que não sou bobo nem nada, eu vou fazer esse teste, mas eu quero aproveitar o teste ao máximo, eu quero bastante informação. Essa moto nunca deu tanta velocidade assim em cima do dinamômetro.
eu acho que ela vai passar tranquilo dos 400 por hora. Então eu vou colocar capacete, eu vou colocar jaqueta. Ah, por que, Murilão, você tá louco? Não, pessoal, se esse pneu estragar, ele pode jogar alguma coisa, pedaço de pneu nas minhas costas, na minha cabeça. A Japa que vai filmar vai estar de capacete também, vai estar longe. E eu quero colocar uma câmera filmando em câmera lenta qual é o comportamento do pneu, como ele trabalha, como a borracha expande, como ela contrai, para mim entender se a gente está perto de ter um problema com o pneu ou não. Esse teste nunca foi feito, nunca vi em lugar nenhum no mundo, a gente vai filmar ali, o dinamômetro mostra a velocidade real e a Feltec vai trazer os dados de velocidade também. Então, vou colocar o capacete, vou colocar o equipamento aqui, vou posicionar o celular e vamos testar um top speed nessa moto que é único no mundo. Pensa no medo que eu tava de fazer esse teste. Foram 440 e poucos quilômetros por hora. O pneu suportou, eu gravei ele ali em câmera lenta, depois eu quero ver bem esse vídeo. Meu, tô feliz e aliviado ao mesmo tempo, porque aparentemente o pneu parece estar perfeito, a temperatura dele não é tão alta, ele não tem nenhum sinal de ter perdido nenhum material. Opa, tem um lugarzinho aqui que parece que ele deu uma estragada. Eu fiz uma vistoria prévia antes do pneu, não tinha nenhuma marca. Foi um teste rápido de velocidade, foram próximo ali de 450 km por hora. Meu, é muita velocidade. Nós usamos aqui 443 cavalos e foram 424 km por hora de velocidade real marcados aqui no dinamômetro da Dynatron, nosso A4 Plus, mas aqui na tela da FT deu um pouquinho mais, porque o pneu ele acaba aumentando um pouco de tamanho, e esse tanto que o pneu ele acaba aumentando faz o sensor ter uma variação de medida, mas ele marcou 443 por hora e 424 de velocidade real, uma diferença em percentual muito baixa, pode ser considerado velocidade real. Olha ali o tanto que passa perto o pneu do suporte aqui do nosso air shifter, meu. E olha que detalhe, meu, como é bom a gente estar sempre olhando a moto. Olha isso aqui, quebrou a abraçadeira que segura o suporte do air shifter, ou seja, talvez tenha pego aqui, talvez, a gente vai ter que ver isso aqui. Mas para quem tinha curiosidade de saber qual era a velocidade máxima dessa moto aqui, nessa configuração, com essa relação, o que é fisicamente possível com essa relação e esse RPM, que é 11.500 RPM, é uma rotação ainda segura. Mas o que está acontecendo ali em cima? Caiu alguém ali em cima do teto. Ainda é uma rotação segura, a gente entende que ainda é uma rotação segura para a configuração desse motor 11.500. O nosso motor geração 2, a evolução desse motor já está aqui na sede, um motor com comandos diferentes, com molas diferentes, com válvula diferente. É um motor que vai suportar girar bem mais do que essa moto aqui gira. Então, pessoal, esse foi um vídeo que foi um pouco mais técnico, um vídeo que foi um pouco mais longo, um vídeo que foi um pouco mais complexo, digamos assim, mas foi um vídeo muito importante para o sentido e o caminho que essa moto vai tomar daqui para frente. A gente vai mexer no coletor, nós não vamos mexer, a gente vai colocar uma wastegate a mais, duas, não sei, a gente vai tirar o wastegate da carcaça quente, nós vamos refazer o coletor, a gente ainda não sabe. Eu vou pensar para ver qual é o caminho mais assertivo a seguir. Agora, fato é que duas ferramentas aqui hoje foram fundamentais para a gente entender qual é o funcionamento da moto e qual é o caminho que nós vamos ter que tomar, que é o dinamômetro da Dynatron, que é um A4 Plus, que é o equipamento mais completo e mais tecnológico e mais constante do mercado. Eu nunca trabalhei com uma máquina que fosse tão constante em valores de potência. Vocês estão vendo ali que nós passamos a moto várias e várias vezes e basicamente a potência não muda. Ela muda em percentual muito pouco. Por quê? Porque esse motor aqui é turbo e a temperatura da admissão interfere totalmente nos valores de potência. E também a outra ferramenta
ferramenta é o gerenciamento eletrônico da Fueltech. Nesse caso, a moto tem uma FT600 que controla todas as funções que são executadas nessa moto. Ponto de ignição, combustível, pressão de tudo, absolutamente tudo, troca de marcha é gerenciado pela FT600. Então, sem esses dois equipamentos hoje, a gente teria que ficar o dia inteiro aqui, a gente teria que ir na rodovia 100 vezes, testar a moto 100 vezes, para ter ideia do que poderia estar acontecendo. E com essas duas ferramentas a gente tem informação, a gente tem dados e informações confiáveis para a gente ter parâmetros e tomar decisões para qual sentido a gente vai com essa moto agora. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado demais desse conteúdo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, só inscrito no canal vocês vão receber as notificações para saber quando eu vídeo novo. Até o próximo, valeu e Feliz Natal!